Eu fiz um roteiro, mas sei lá, vou deixar o coração falar. Oi pessoal, hoje a gente está voltando com De Volta ao Lar. E a gente vai voltar com conteúdo de sempre, com resenhas, com economia doméstica, com cuidados com o lar, com tudo aquilo que a gente sempre falou aqui no canal, com o nosso conteúdo, com o que a gente gosta. Mas assim, não dava para voltar do nada, depois de ficar tanto tempo longe de vocês, sem dar uma satisfação, sem contar um pouco do que aconteceu, porque durante todo esse tempo vocês têm sido fiéis comigo, vocês se mantiveram inscritos, o número de inscritos no canal aumentou muito e vocês foram extremamente importantes em todo esse período, porque uma coisa que eu nunca parei de fazer foi ler os comentários, foi responder os comentários. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma coisa que tem me ajudado muito a passar por isso tudo. Eu comecei esse canal porque eu e minha família começamos a viver assim, desafios. A nossa vida passou por grandes mudanças de 2013 para cá. Só que os mesmos motivos que me levaram a começar o canal, que foram esses desafios, me levaram a também a interromper com as gravações. Porque, se não me falha a memória, acho que de agosto, foi agosto? Foi agosto, produção? Não lembro. De agosto do ano passado, acho que foi agosto do ano passado para cá, um turbilhão de coisas voltou a acontecer. Assim, tentando resumir bem para vocês, meu marido passou por uma cirurgia em agosto, julho. Eu passei por uma cirurgia em dezembro. Antes do final do ano passado, minha mãe passou por uma cirurgia. E agora, recentemente, ela passou por uma outra cirurgia de emergência que levou ela a falecer, né? Desculpa. Em meio a isso tudo, nós mudamos de estado, viemos morar em um estado que a gente não tem parente, né? Então, toda essa mudança demandou, assim, demandou muito trabalho da gente. Nós vendemos um apartamento, nós compramos outro, nós fizemos uma mudança de móveis, de vida interestadual e tudo isso demandou muito trabalho, né? Nós chegamos aqui no Paraná, eu passei por um problema de saúde que me levou a ficar internada na UTI por 3 dias, eu fiquei hospitalizada, meu marido ficou sozinho com os meus filhos, num estado, numa cidade onde a gente não tinha nenhum familiar por perto. Quem me acompanha no Instagram sabe do que eu estou falando. Quem não me acompanha e quiser conhecer a história mais de perto, meu perfil no Instagram é @lucianamdos, porque lá eu continuei esse tempo todo compartilhando as coisas que aconteciam comigo. Tive também aí um período que andei parada, mas por lá as coisas, as postagens estavam mais atualizadas. E depois, como se não bastasse, veio a pandemia e a gente, no meio dessa mudança de adaptação, dos meus filhos se adaptarem na escola nova, da gente se adaptar na cidade, da gente se adaptar na casa nova, veio a pandemia que nos fez, como todo mundo, a ficar em quarentena, a ficar dentro de casa, a me fazer perder o contato físico com a minha família. Inclusive, a minha mãe, quando faleceu, ela não foi exatamente por conta dessa cirurgia que ela fez. Ela faleceu dessa doença horrível que está nos fazendo ficar trancados dentro de casa, que está, enfim, mexendo com o mundo inteiro. E enfim, ela contraiu essa doença e faleceu. Bom, e aí, com tudo isso que vinha acontecendo, né, cirurgias em cima de cirurgias e mudança, tudo isso já vinha me deixando muito atribulada, muito, enfim, desanimada, muita coisa acontecendo e culminou aí com o falecimento da minha mãe. Tudo isso me desanimou muito. Mas, ao mesmo tempo, esses dias pensando como vocês me dão força
como ler os comentários, como gravar, como estar com vocês de alguma forma me dá força para continuar. Eu falei, não, vou fazer disso também um motivo para levantar, para continuar, porque a vida precisa seguir em frente, né? A gente precisa, sabe, a saudade, enfim, a gente precisa entender que a vida da gente não está nas nossas mãos. A gente precisa dar muito valor a cada dia que a gente acorda, que a gente bota o pé para fora da cama e entender que nem aquele dia a gente pode estar sob assim, a gente não tem a capacidade de prever o que pode acontecer, como a nossa vida pode mudar da noite para o dia. Então a gente tem que cada dia fazer o nosso melhor. E eu sei que o que eu faço aqui no canal também melhora a vida de muita gente, porque eu leio os comentários. Eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês, sabe? Coisas que aconteceram também, porque não aconteceu só coisa ruim. Aconteceram muitas coisas que eu acho que, assim, podem ajudar muita gente, sabe? Reforma que nós fizemos antes da pandemia, enfim, com coisas da casa, empresas que nos ajudaram, que foram boas ou que não foram, empreendedorismo, que é uma coisa que a gente veio fazer aqui no Paraná, que teve também que parar. Enfim, muito assunto que eu acho que pode ajudar a muita gente também. Então, assim, eu sou ajudada por esse canal e ajudo muita gente, tenho certeza. E isso essa sinergia, essa troca é o que também está me fazendo voltar, é o que também está me dando força de continuar com esse canal e que eu não vou parar mais. Não vou, eu decidi. Daqui pra frente eu não paro mais. Bom, e agora para terminar, eu quero falar uma coisa que é polêmica. E aqui no canal eu não entro em assuntos polêmicos. Então, assim, eu vou dar a minha opinião para que vocês pensem, cada um pense e sinta isso da melhor maneira possível. Eu sei que é polêmico porque existem dois lados. Existe o lado das perdas, existe o lado das pessoas que precisam continuar sobrevivendo. Mas eu vivi essa pandemia na pele, eu perdi. E essa pandemia, para mim, não está sendo uma estatística. E assim como eu, muitas pessoas nesse momento, mais de 30 mil pessoas, vivem essa pandemia da mesma forma que eu estou vivendo. De uma forma que não é puramente estatística. Então, assim, eu sei que muitas pessoas estão passando por um momento difícil, ou porque estão vivendo uma situação igual à minha, ou por outros motivos financeiros, econômicos, mas enfim, estão num momento muito difícil da vida. E aí, eu queria compartilhar com vocês o que para mim está ajudando e como o que está sendo bom para mim nesse momento. Na verdade, eu, meus filhos, meu marido, a gente está cada vez mais unido, sabe? A minha irmã, a nossa família, eu acho que a gente está se olhando de uma maneira diferente. Porque a gente viu o quanto assim, quanto tudo é efêmero, quanto a gente perde, né? Quanto tudo passa rápido. Então, assim, a gente está se unindo muito mais. A gente está dando valor a pequenas coisas do dia a dia. De repente, a uma brincadeira com o filho, a uma refeição, fazer junto uma refeição. Viver tudo isso é muito difícil, mas a vida precisa continuar, né? A gente não pode parar. Muitos de vocês, a gente tem filhos. Se não tem filhos, tem pessoas que nos amam. E a gente precisa continuar. Então, assim, a polêmica, ficar ou não ficar em casa, fazer ou não fazer o isolamento social, eu deixo para que cada um de vocês pense. Mas como eu estou agindo?
desde o dia 20, o Paraná está muito controlado em relação aos números dessa doença, em relação aos números de pessoas doentes, de pessoas internadas, de mortalidade. O Paraná está muito controlado. Mas desde o dia 20 de março que nós estamos cumprindo a quarentena. E eu faço questão de continuar. Porque outra coisa que essa pandemia me ensinou é que nós temos que praticar de fato a empatia. Que se colocar no lugar do outro é muito importante. Essa doença veio nos mostrar que não tem mais como o mundo continuar sem que a gente se preocupe uns com os outros, sem que a gente viva numa situação de interdependência real. Então, assim, duas coisas que tudo isso me ensinou. Que a gente precisa, aliás, três coisas, que a gente precisa curtir, aproveitar cada momento da nossa vida, por menor que ele seja, que a gente precisa sempre encontrar motivos para continuar, por mais que a situação pareça difícil, por mais que tudo pareça que não tem saída, e que a gente precisa pensar mais no outro, a gente precisa olhar para o próximo com um olhar mais terno, mais fraterno, que a gente precisa disso. E eu acho que aqui no canal eu faço um pouquinho isso também, vocês fazem comigo também. Eu me dou um pouco para vocês e vocês se doam um pouco para mim. Em cada comentário, cada vez que vocês se aproximam um pouquinho mais de mim, vocês estão me ajudando. E é por isso que eu estou de volta. Eu estou aqui para agradecer e para dizer que agora eu não paro mais. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.